Evangelho de Mateus, capítulo 4, fala da tentação de Jesus por Satanás no deserto. E é interessante nós analisarmos esse texto que fala que após Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E interessante nós notarmos que essa mesma proposta de tentação, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, foi a mesma proposta que Satanás fez lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, versículo 6 de Gênesis, a Eva. Eu quero ler bem rápido com você, que diz assim: Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, necessidade física, e agradável aos olhos, atraente, desejável, concupiscência dos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então essa foi a primeira proposta que Satanás faz lá no Jardim do Éden, e agora vem fazendo também para Jesus no deserto. Mas Jesus, logo ali já no primeiro versículo, quando Satanás, ele diz assim, tentando Jesus na concupiscência da carne, diz assim: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele cita ali Salmo 91, verso 11, parte do verso 11. E Jesus responde, citando Deuteronômio 8:3, dizendo assim: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus cita ali Deuteronômio 8:3. E ele vence a primeira tentação, que é a concupiscência da carne, a necessidade física, a necessidade material. E já logo na segunda tentação de Jesus, Satanás leva Jesus para o pináculo do templo, no versículo 6, e tenta Jesus na soberba da vida, dizendo: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e as suas mãos te sustentarão para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Citando ali Salmo 91, verso 12. Então, ele tenta Jesus nessa área dizendo: se tu és filho de Deus. Imagina o Senhor agora tentando provar para Satanás que ele era filho de Deus. E muitas pessoas hoje tentam provar quem elas são. Se você sabe quem tu és, como Jesus tinha a convicção de quem ele era, nós não precisamos provar nada para ninguém de quem nós somos. Porque existe uma certeza e uma convicção dentro de nós, que nós somos filhos de Deus e nosso Pai é Deus. E Jesus, ele venceu essa segunda tentação, soberba da vida. E na terceira tentação, no versículo de número 8, Satanás, ele mostra todos os reinos da terra. E ele diz assim: tudo isso eu darei a você, somente com uma condição: se você se prostrar e me adorar. Imagina agora ele sendo tentado na concupiscência dos olhos, mostrando todos o reino da terra, todos os reinos, toda a riqueza da terra, mostrando a Jesus. E Jesus, ele responde com Deuteronômio 6, 13, que nos diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só Ele servirás. Imagina, Satanás oferecendo aquilo que já era de Jesus, aquilo que já são dos filhos, do Filho de Deus. Satanás estava oferecendo. É como se ele estivesse dizendo assim: viu, o seguinte, Adão me entregou tudo isso aqui, lá no Jardim do Éden, quando ele caiu na tentação que eu fiz a ele. E agora eu estou disposto a entregar a você, mas com uma condição: se você se prostrar e me adorar. E aí Jesus dá essa resposta de Deuteronômio 6,
13. Vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus e a Ele servirás. Essa foi a resposta de Jesus. Venceu as 3 tentações. E o interessante é que Adão e Eva, eles foram derrotados no Éden, num lugar de delícia, num paraíso. E Jesus, ele venceu, derrotou Satanás no deserto. Eu queria te fazer uma pergunta agora. Em qual ambiente você está sendo tentado? No Éden ou no deserto? Mas agora, pense um pouquinho nessa pergunta. Jesus, ele venceu Satanás no deserto. Adão e Eva perderam para Satanás no Éden, no lugar de delícia, no paraíso. Então, não sei qual ambiente você está. Se é no Éden, no paraíso, ou se é no deserto. Mas uma resposta e uma direção eu tenho para te dar. Jesus venceu Satanás. E se ele venceu, você também pode vencer. Essa é a resposta e a direção que eu tenho para te dar nesse dia. Você pode vencê-lo assim como Jesus venceu. João, ele fala esta palavra em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, que fala sobre a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A mesma proposta que ele fez para Eva, a mesma proposta que ele fez para Jesus, é a mesma proposta que ele faz para nós nesses dias. Então hoje você consegue derrotá-lo, vencendo como Jesus venceu. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua família e que você seja mais parecido com Jesus nesse dia. Amém? Um abraço e até a próxima.